E aí, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui gravando hoje o nosso terceiro episódio, com o terceiro episódio falando da Síria, né? Quando eu estive lá e falei do primeiro, do segundo ontem, 2 dias gravando, hoje eu estou gravando o terceiro dia. Esse terceiro episódio, eu vou tentar sintetizar da melhor forma possível, porque, como eu disse, eu prometi que só ia gravar 3, talvez fique faltando muita coisa para falar. Mas eu vou tentar, dentro desses 15 minutos que eu me propus a falar, fazer uma avaliação da terceira parte de uma forma assim bem, com bom conteúdo, para você ter uma ideia de que é o trabalho profissional, às vezes, fora do país. Eu sou o Arthur Bernardes, todos vocês que já me seguem aqui, eu gostaria que, mais uma vez, de pedir que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque é legal pra caramba quando você compartilha e as pessoas se interessam, e comentar aqui também. É muito bom o seu feedback, né? O algoritmo ele reconhece quando você dá uma opinião, quando você fala alguma coisa do que aconteceu. É tão bom ter a noção do que você está recebendo como essa informação. Então, se você puder clicar no sininho, né, para receber as notificações, dar o like, são detalhes importantes para a gente transformar isso aqui num big job, num grande serviço, grande trabalho. Bom, gente, então lá com relação também tem que se inscrever no canal, hein? Não esquece não. Então, com relação à terceira parte, o que é a terceira parte? Eu já estou chegando no campo, tá? Tinha um problema da alimentação, era boa, era por minha conta, mas muita gente solícita, me levava para uma lanchonete, pagavam tudo, uma coisa assim. Eles são extremamente fraternos. Então, o povo sírio é um povo muito bom, muito sofrido e que almeja, no menor tempo possível, respirar novos ares. É o que está acontecendo aparentemente lá nesse momento, porque trocou o governo, né? Vocês estão atualizados com geopolítica, sabem o que aconteceu lá. Eu não vou entrar em detalhe com relação a isso, porque o meu tema aqui é o futebol e a carreira de um treinador com tanta dificuldade que acontece, não é o glamour que parece no Brasil. Então, eles eram muito solícitos. Eu fiquei assim muito tempo sem pagar uma comida. Os caras não é nem a questão do pagar ou não pagar, mas o amor que eles têm pela gente, pelo brasileiro que ele gosta, que ele admira. Isso facilitou muito a minha estadia lá, entendeu? E num determinado momento, o gerente do hotel, eu o conheci na academia e ele me deu instruções, caso acontecesse alguma coisa. Ele me mostrou a estrutura que tinha subterrânea e que ali tinha alimento até para 1 mês, 2 meses. Tinha muito recurso lá para poder dar suporte para as pessoas que estavam no hotel e que necessitassem de alguma emergência. Então dá até uma certa tranquilidade. Eu passei o Natal lá, inclusive no Natal, quando eu estava querendo, no Ano Novo, estava querendo voltar para casa, aí nós tínhamos que esperar um pouco, porque a rua estava muito acelerada, muito agitada, e teve uns caras comemorando, atiraram para cima, e inclusive uma dessas balas desceu e afetou um bebezinho, que esse bebezinho veio a óbito. Então, assim, uma coisa assim que você tem que tomar muitos cuidados. Não pode sair agora não, espera um pouco. Tinha que entrar por umas ruelas, né, umas vielas, umas ruas assim escuras, um local ermo, e você fica assim, caramba, será que vai ter algum perigo aqui, tem algum problema? A gente está acostumado com o Rio de Janeiro, né, que tem muita coisa complicada, mas quando você está num outro país, você tem outras influências, né, outro tipo de comportamento, então você tem que ficar muito atento. Eu me lembro que para você botar gasolina no carro, tinha que fazer uma fila de quase 1 quilômetro. Você ficar na fila, às vezes eles colocavam hoje à noite, para amanhã à tarde começar a fornecer o petróleo, quer dizer, era quase que 24 horas o cara na fila, deixava o carro ali, ia para casa, ou então ficava dormindo dentro do carro, e tinha um limite, né, de petróleo para você usar, 3 litros, você não podia usar mais do que um limite que eles tinham lá. Eu não tinha carro, mas tinha pessoas que me carregavam, então eu nunca me interessei em saber, mas assim, a gente ouvia, e eu sempre nunca gostei de perguntar muito,
uma ocasião, teve um menininho que estava na rua assim, né? E eram por volta de 14 horas. E eu estava ali numa casa de suco, numa casa muito boa, que a comida deles é ótima, né? Eles são fartos. E aí eu olhei para aquele garotinho, bonitinho, garoto, uma gracinha, com o cabelo todo duro. O cabelo dele estava tão sujo que mudou de cor, estava cinza, assim como o meu. E eu botei a mão na cabecinha dele, assim, tudo duro, e com os pés no chão, e estava frio naquele momento, estava frio. Aí eu falei pro meu preparador físico, falei, pô, Mohamed, pergunta para ele por que ele está na rua. Não, coach, não vou perguntar não. Eu falei, não, por favor, pergunta para ele por que ele está na rua. Aí ele falou que ele só poderia voltar para casa depois que ele tivesse a nossa moeda, R$ 100. Pô, para você voltar para casa com R$ 100 é um negócio bem difícil. Então, às vezes, ele passava a noite na rua, outra noite na rua, descalço, um frio, um gelo. Naquele momento estava gelado, estava frio, enfim. Então, aquilo tudo mexe muito com a gente, com nosso sentimento, que nós temos problemas no Brasil, mas não desse tipo de problema. Pelo menos até o momento a gente não vê ninguém falando sobre isso, mas é difícil, é muito difícil. Então, quando a gente foi já no campo propriamente dito, eu consegui uma boa academia, introduzi meu trabalho dentro no nível de força. Eles não estavam acostumados a fazer academia, fazia uma vez ou outra, um peso muito leve. Eu fui aumentando o peso com eles o mais breve possível, não tinha tempo, o campeonato estava em andamento, a posição do clube era muito ruim, não ganhava um título há muito tempo. Então tudo isso foi uma tremenda de uma responsabilidade que colocaram em cima de mim, porque quando chega um treinador com passagem em vários clubes aqui no Brasil e outros continentes, na área do Oriente Médio, que eles acompanham, então você chega com a obrigação de trazer resultado. E nem sempre depende de você, depende da estrutura, do conjunto de situações que é apresentado para você. Jogadores, tinha até bons jogadores, mas tinha assim muita falta de dinheiro, estrutura física totalmente deteriorada. Nós tínhamos um estádio para treinar, que eu já citei isso aqui, embaixo do estádio era escombros, né? Assim, você podia, aquilo estava bem arrumadinho, dava até para fazer um complexo ali para você treinar, separar, treinar goleiro, criar uma área de grama, mas não tinha nada disso, era tudo caído, era ferro para tudo quanto era lado, arquibancada destruída, os gols não tinham rede, o gramado que eu falei para vocês aqui no primeiro episódio não tinha gramado nenhum, era terra, já estava tudo queimado pelo frio, sabe? Poucas bolas, um negócio assim difícil. O goleiro não podia cair, porque ele falava, pô, aqui é muito duro, não tinha nem grama, ele procurava um pedacinho de mato lá para cair, para fazer trabalho, né, de salto, de pliometria. Era muito difícil, muito difícil. E medicamento, só o doutor que trabalhava comigo aqui, que arrumava medicamento na farmácia dele, era uma coisa assim muito complicada, tá? Então é só para você ter uma noção, que na hora que você vai para o jogo, ninguém quer saber dessas particularidades, não quer, você tem que ganhar, se vira. Como é que você ganha com um time dessa forma, todo anos e anos, mais de 18 anos sem chegar numa semifinal? Aí nós conseguimos numa Copa chegar numa semifinal, você não tem noção da euforia que foi naquela cidade. E a gente não dava para andar na rua, o povo pegava você no colo, queria te carregar, te jogar para cima, uma carência afetiva absurda. E aquele clube, um clube tão popular, né? No basquete também, o basquete, quando o Etihad vai para o jogo, o ginásio fica absolutamente cheio. Então é assim, o esporte é uma paixão do país. O futebol e o basquete são assim, estão sempre em primeiro lugar. E aí, quando a gente começamos a criar os jogos e tal, as dificuldades eram muitas, até ter um entendimento de parte tática, eu melhorar a parte física deles, a parte cognitiva, entender como se joga, facilitar, era muito em cima do individual, cada um pega a bola, faz o que quiser, então tinha que consertar uma área do emocional deles, do entendimento de futebol deles, totalmente diferente de um futebol moderno. Então você leva tempo isso, né? E sem material para você, pô, eu quero quantos cones? Eu preciso de 30 cones. Não tinha nem 2, não tinha 3, não tinha nada.
Ah, colete, às vezes eu tinha que inventar alguma coisa, eu só tenho poucos coletes. Era muito difícil, muito difícil. É aí que o brasileiro aparece. Aparece como? Pela criatividade, pelo invencionismo, pela maneira rápida de raciocinar, pela dinâmica de trabalho que a gente tem. Então, isso tudo faz com que nós tenhamos um diferencial muito grande diante de outros treinadores de outros países, entendeu? Então isso aqui é uma coisa muito importante, que o Brasil está virando as costas para esse perfil de treinador que já não estão produzindo mais no Brasil. Agora é aquela escolinha, aqueles quadradinhos e, enfim, eu não quero falar disso, vamos falar de Alepo. Então, para assim, caminhar para uma definição do que eu quero dizer, o time começou a pegar um jeito de jogar, que teve um jogo que nós estávamos jogando contra uma equipe na casa dele, muito boa equipe, era a equipe recém-campeã, e o lateral direito foi bater um lateral aqui do meu lado, e falou assim para mim, aí alguém se machucou lá e tal, nosso goleiro, aí ele falou assim, coach, eu tô assim bastante feliz de ver esse time, que é o meu time, eu joguei lá ano passado, e eu tô vendo o time com outra cara, não sei o que você fez em tão pouco tempo, mas eu tô vendo um time reativo, um time forte, um time rápido, um time que volta para marcar. Ninguém gosta de marcar na Síria, aqui eles estão voltando. Pô, eu estou impressionado com o trabalho. E eu falei, não, a questão é que eles precisavam de orientação só, não é mérito meu não, é a capacidade deles que estava um tanto quanto adormecida, agora despertou. E aí foi assim que nós chegamos numa semifinal, e aconteceu um fato muito engraçado, que eu falei, poxa, se a gente for para a final, vai ser assim, realmente um negócio impressionante. Aí fomos para a final, aí nos pênaltis nós perdemos, e eu na véspera do jogo, eu via que eles estavam dispersos, assim, tipo acomodados, pô, já chegamos aqui, agora tá tudo bem. Aí fomos treinar as penalidades máximas, eu falava para eles, o pênalti tem que bater assim, ó, chapado, olha daqui, vira o corpo para cá, bate cruzado, bate no chão, e o campo muito ruim, muito irregular, tudo duro. Então, para encerrar essa ideia do jogo, nós perdemos o título, mas perdemos aonde? No pênalti que eu disse, se vocês não prestarem atenção aqui, se vocês não focarem na penalidade, como eu estou explicando, bate assim, bate assado, tinha que dar todos os detalhes. Aí um daqueles que eu falei que estava batendo de uma forma que não era correta, ele teve que bater, ele errou e os caras foram e ganharam, foram para a final, perdão, já era semifinal, e foram para a final e ganharam o título. E aí continuou mais algumas competições, uma outra competição que era a Liga, né? E a gente terminou no meio da tabela, não foi um trabalho assim exuberante, o tempo foi pouco, foram 3 meses e mais um pouquinho, 3 meses e meio. Não dava para você virar a chave tão rápido, porque estrutura emocional dos atletas, as contratações eles diziam que tinham sido equivocadas por um outro treinador, então é um negócio meio enrolado. Então, uma ocasião, eu peguei e saí de carro, né, com um amigo e filmei as áreas atingidas da cidade. Meus amigos, vocês não têm noção do grau de dificuldade que aquele povo sempre está vivendo já há muito tempo. Então isso me fez entender que nós moramos num país assim divino e maravilhoso, que nós só criamos problemas se nós quisermos. Nós temos toda a estrutura, temos tudo, muita água, temos tudo, e todo mundo sabe disso. Só que a gente nunca teve guerra, a gente nunca teve esse tipo de situação para valorizar, porque se isso acontecesse, o nosso povo teria uma maneira diferente de pensar e de se comportar. Muitas vezes a gente está muito preocupado em dançar, em curtir a vida, mas a vida não é bem assim. Tem muitas outras coisas mais importantes, que são legados que nós temos que deixar para outras gerações, que sejam assim legados de muita responsabilidade e principalmente de cultura e educação, que esse é o ponto principal de um país vencedor, de um país grandioso como o nosso, grandioso geometricamente falando, grandioso em tudo que nós temos, a fortuna que nós temos de água, ouro, nióbio, prata, enfim, nós temos muita coisa. Então, eu acho que está mais do que na hora de nós despertarmos para quem somos nós, porque a Síria me ensinou muita coisa, principalmente humildade
e respeito ao próximo. Esse é o meu recado, meu terceiro episódio. Fica por aqui, qualquer hora a gente volta falando de um outro lugar. Parece até o Viagem Conosco, mas não é nada disso não, é só para você ter uma noção, e daqui a pouco eu publico uns videozinhos explicando como é que era. Eu não quis fazer muita propaganda sobre isso, porque eu acho que eu ia machucar um pouco a imagem da Síria, mas como agora o país sofreu uma mudança lá no seu governo, eu acho que hoje já me dá a condição de eu fazer isso, tá bom? Se inscreva no meu canal, por gentileza, dê o like mais uma vez e contem sempre comigo aqui com coisas, com novidades, tanto na área científica quanto na área técnica, tática, algumas coisas da parte cognitiva, associado com a parte da física, da geometria, que tudo está inserido no mesmo contexto. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado por estar sempre aqui comigo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Arthur Bernardes Treinador. Tchau.